Vou aproveitar e fazer mais uma perguntinha. E antes de fazer a pergunta, né, eu acho que eu queria trazer essa... Porque eu sei mais ou menos já o que você vai responder, mas como a gente está começando com esse questionário básico, né, de explicações, queria trazer essa reflexão que a gente tem que tomar muito cuidado e que às vezes é muito importante a famosa frase, não é a religião, e sim a fé, né? E muita gente tem dificuldade às vezes em entender o que é fé, né? Em fé do sentido de não é crer em algo que não existe, é crer em algo que não se pode explicar, que não se pode pôr em palavras, não é explicar, que você não pode pôr em palavras, né? Quantas vezes a gente já não viu ou os mistérios, algum mistério da ciência ou da medicina que não tem nenhuma razão, aí o pessoal fala assim, então põe na conta de Deus. Não é põe na conta de Deus, é a fé, né, que a gente pode colocar. E eu falo isso porque a pergunta que eu vou fazer para você é sobre a mediunidade, né? O que é um médium, porque eu sei que você é muito mais sensível do que, enfim, acho que grande parte das pessoas, né? Divaldo Franco fala muito de que todos somos médiums, né? Depende muito da nossa sensibilidade para se conectar com isso. Então, às vezes, assim, eu não tenho a sensibilidade que você tem, nem de perto. Eu acho que eu tenho alguma sensibilidade porque o meu instinto é muito forte em vários aspectos, né? Eu sempre me oriento a vida de acordo com meus instintos e toda vez que acontece algo, eu falo, tá vendo? Ainda bem que eu ouvi que eu ouvi o que eu não posso escutar, para colocar nessa palavra assim, né? E deu certo porque era para ter sido assim. Mas enfim, né? O que é para ajudar as pessoas a explicar para as pessoas o que é ser médium, né? O que é mediunidade e conta também para a gente a sua experiência com a mediunidade, porque você tem essa sensibilidade. Nós vamos falar mais para frente também dos atendimentos que você faz, né? Mas explica o que é, como que é ser um médium mais sensível. Entendi. Antes de falar de ser médium, duas coisas que são interessantes. Quando eu estava em uma dessas religiões que eu passei, né? Uma vez eu perguntei para um dos mestres dessa religião sobre esse lance da fé. E aí ele falou assim: você sabe qual é a diferença de fé e convicção? Aí eu falei assim: não. Aí ele falou assim: imagina que você está do lado de fora de uma casa, e aí você diz assim: eu tenho fé que tem uma pessoa dentro daquela casa. Então, isso é a fé. E a convicção? É você abrir a porta, entrar na casa e ver que a pessoa está dentro da casa. Certo. Então, no meu hoje sentimento, a fé ela existe como um trajeto para Convicção. convicção. Porque a fé, quando ela não chega e não tem o objetivo de chegar à convicção, ela pode ser uma fé rasa, uma fé iludida. A pessoa pode ser facilmente iludida por outros. Então ela tem que ser um mecanismo de chegar à convicção. Então tá, disse assim, olha, esse aqui é Jesus. Então Jesus, ele é filho de Deus. Tá, eu tenho fé então em Jesus. Agora, você está acreditando que ele é filho de Deus porque eu falei que ele é filho de Deus? Vai lá e compreenda por você. E tenha e peça a experiência para você ver o porquê que ele é filho de Deus. Se alguém chega para você e fala assim, que eu vi essa história há poucos dias, Deus te abençoe. Que Deus que você está dizendo? Porque qual que é a sua fé? Eu não sei de qual Deus que você está falando. Que Deus que é, por exemplo, é um Deus que é considerado por outras religiões um diabo? Sei lá. Ou é um Deus que manda o outro ir lá e matar o filho para provar o amor que tem ao Deus? Que Deus é esse? Esse não é o meu Deus. Que eu tenho fé e estou na busca da convicção de que ele é. Isso não é. Então tem que tomar cuidado com isso. Que a fé, como ponto final, eu não considero sendo uma coisa boa para mim.
Ela é um caminho para a convicção. Eu tenho que querer mais e saber e ter a experiência. Eu posso ter a experiência. Não, eu entendi. É que eu acho que eu quis trazer só Não, esse assunto da fé, porque, por exemplo, né? Antes eu sempre tive essa conexão comigo mesmo do meu intuito, né? Mas com a minha intuição, mas eu não. Eu já passei por momentos que eu era totalmente cético, que eu falava assim, não tem, vai acabar aqui, acabou, já era, a gente chegou aqui por evolução biológica e Darwin e tá tudo certo, né? Só que mesmo assim eu ainda sentia aquela coisa, e o que a gente não consegue explicar, que a ciência não explica de jeito nenhum, né? E aí o que eu falo de fé no sentido não é porque eu não tenho a mesma sensibilidade que você, que eu não tive as mesmas experiências que você, certo? De ver algo, de poder conversar com vibrações acima ou de... Enfim, acho que você entendeu o que eu quis dizer, né? De ter essas experiências como você teve, que eu deixo de acreditar. Então, quando eu falo em fé nesse sentido de... Nem sempre a convicção de que tem uma pessoa na casa ou não, certo? Eu conheço você, confio em você. Se você saiu da casa e falou que tem uma pessoa ali, porque eu entendo, né, exatamente nesse ponto que a gente está falando agora, que a fé é o problema, é o perigo de você saiu e você falou, tem uma pessoa ali na casa. Tem mesmo uma pessoa ali na casa? Eu confio em você, então eu acredito que tenha. Mas eu tenho que tomar cuidado porque outras pessoas podem mentir a respeito de se tem ou não a pessoa dentro da casa. Sim. Né? E o lance é querer ir lá ver. Exatamente. Então, isso que eu falo de fé, de você, no sentido de fé que eu quis dizer, foi não deixar de... Não é não deixar de acreditar, é manter a esperança, vamos colocar dessa forma, né? É querer ver, querer fazer a coisa acontecer. Isso, porque tem algumas coisas que são meio que armadilhas pra gente. Porque você imagina o seguinte, se a gente então tem fé e não tem a convicção, que a gente não construiu essa convicção, é que a gente parou na fé. Ou, legal se a gente está procurando essa convicção. Quero saber, quero vir aqui, quero estudar, quero ter experiência. Oh, todo mundo é médium? Então vamos lá, como é que eu faço para ter essa experiência aí? Né? Só o que acontece, a sociedade, durante muito tempo, ela cria barreiras para isso. Então, há um tempo atrás, a pessoa vivia numa floresta, só porque ela começava a falar com os animais e curar as pessoas com erva, o que que acontecia? Vinha lá e queimava a pessoa de bruxa. É bruxo. Vai pra fogueira. Bruxo, feiticeiro, né? Essa pessoa, quando vai reencarnar, você acha que ela vai, instintivamente, ela vai querer procurar fazer o desenvolvimento de conexão com a parte espiritual? Pra quê? Pra sofrer de novo? Pra quê? Pra botar ela vai sentir o fogo nela. Ela vai ter coisa na pele. Vai dar... como que é aquelas doenças de pele? Psoríase, né? Psoríase. Entendeu? Ela não vai... Por quê? Porque o próprio sistema desse fulano aí que negou a Deus, esse próprio sistema faz com que isso aconteça. Vamos cortar. Não corta que as possibilidades. Imagina, que isso aqui. Deus sou eu aqui. E pelo medo do sofrimento, a gente acaba criando esses bloqueios, né? Cria. Se a gente for trazer para um exemplo bem palpável, é de uma criança. Você fala, não põe a mão no fogo, não põe a mão no fogo. Aí quando ela põe que ela queima, ela não vai colocar a mão de novo. Ela não vai colocar mais. Não vai. Então como é que você pega, então, para uma pessoa que você fala assim, que você tá vendo, quem tem a possibilidade de ver, tá vendo que a pessoa tem ali uma sensibilidade para conseguir ver esse lado espiritual. A pessoa, ela não. Às vezes até agressiva. Contra. Por quê? Porque foi feita uma barreira ali. Porque provavelmente ela foi queimada. Sim, porque existe... Foi decapitada, foi enforcada. Eu acho que você está falando assim, existe a diferença entre uma barreira de uma coisa, vou falar assim, real, que o fogo, realmente, se você qualquer pessoa colocar a mão no fogo, vai te fazer mal, vai te machucar. E você cria essa barreira pela experiência aqui de se machucar, e diferente da barreira quando a barreira é criada para controle, certo? Então, como você está falando, para que foi feito para você ser queimado na fogueira? Por que você vai fazer de novo? Sim, exatamente. E aí a coisa fica mais complexa ainda, porque, por exemplo, nos dias de hoje, 2023, se essa pessoa ela teve realmente uma vida dela queimada na fogueira, pode ser que aquela vida ainda, aquela pessoa ainda esteja lá,
sofrendo aquela morte. E isso interfere nela agora. Tanto trazendo as doenças, como também fazendo com que ela tenha aversão àquilo. O reflexo de continua, espiritual. né, até hoje. Continua, né? Então, olha a complexidade disso. Né? Como é que a gente faz, então, para resolver isso? Ou a pessoa tem que ter muita força, ou ela tem que ir lá e tratar. Né? Chegar para essa personalidade que está lá e falou, meu amigo, a vida seguiu, olha aqui, estou vivo aqui, vamos, né, evoluir, vamos compreender aí que não, você não precisa mais sofrer, você é um ser eterno, né? Então, é uma situação que ela é complicada, então. Essas amarras que as próprias instituições que governam realmente o planeta, né? Em termos disso, né? Em condições de massa, né? Religiões e tudo mais, fizeram com a sociedade, né? Então você imagina, é uma coisa que é inconcebível, uma coisa que Jesus, que é amor, que veio para curar, que preferiu ir lá nos doentes, cuidar dos doentes, né? De dar aquilo que as pessoas queriam. Então a pessoa vinha, Jesus me cura. Ah, era cego, toma, voltou a ver. Jesus não curou tudo deles, né? Eu sou cego, me cura, voltou a ver. Mas ele morreu, não morreu? Então Jesus fez o quê? Mostrou que tudo pode. Tanto é que ele disse que no futuro, né, que poderia fazer o que ele faz e muito mais. Até naquele momento poderia fazer, mas o que não tinha consciência naquele momento, né, nos encarnados. Então, se você for pegar essa condição de que uma instituição que utiliza o nome de um ser tão amor que nem esse, e vai lá e utiliza o nome dele para matar, para fazer guerra, para justificar a guerra, tem alguma coisa estranha. Eu acho que um bom sinalizador que a gente pode ficar muito atento, né? Você está interferindo de forma negativa a vida de qualquer outro ser, a grande possibilidade de não ser o caminho correto, né? Sim. É o ego, você está achando que o seu caminho é melhor do que o outro. Né? Ou passar por cima do outro, né? Passar por cima do outro. E acabar com a vida do outro, né? Que é uma coisa que o único que dá a personalidade é Deus. Então, a gente ainda vive, né, nesse mundo onde isso ainda tem uma representatividade grande. Então, quando a gente decide, então, olhar para fora, ter esse olhar mais amplo, e a gente realmente se afastar desse medo que essas instituições elas colocaram durante muito tempo, a gente encontra o amor, a gente encontra o conforto, a gente encontra o mesmo que as coisas estejam ruins, porque isso também não livra a gente de passar pelas coisas, ter essa consciência, mas faz a gente enxergar os problemas de uma outra forma. De uma forma mais carinhosa, de uma forma mais assim, de ser um professor, sabe? De ser um mestre aquele problema, de falar assim, não, isso aqui está aqui para me ensinar. O que eu preciso aprender com isso? Ah, aconteceu uma vez, depois aconteceu 2 vezes, 3 vezes. Eu não estou aprendendo. O que será que eu não estou olhando direito aqui? Porque esse problema está se repetindo. Porque o universo, ele não desperdiça. Se a gente já aprendeu uma coisa, ele vai lá, pode até testar mais uma vez, mas ele não vai ficar repetindo. Porque ele pode te dar outras oportunidades de desenvolvimento. É para isso que foi criado todo o universo. Para a gente evoluir, para a gente ter uma experiência nessa cadeia, nessa vertical de fractalização, de experienciação. É para isso que a gente foi criado. Para a gente ter experiências abundantes de amor, de desenvolvimento. Não é para ficar num planeta de férias. Ah, vou ficar aqui num planeta resort. Não é assim. A gente, Seria né, bom, seria bom. mas não é essa a realidade, né? De ter, sei lá, né? Tipo, uma vida no planeta resort, né? Nem sei se isso existe.
No livro de Urântia diz que existe, né? Mas Vou garantir minhas que férias tem lá, aí... então. ele vai lá ver lá um planeta feliz, lá para ver como é que eles como eles trabalham, como eles vivem. E é tudo perfeito. Mas eu tenho minhas dúvidas, porque também lá diz assim, que se a gente tivesse a possibilidade de ir agora no universo central, na ilha paradisíaca, lá na Ilha do Paraíso, se a gente tivesse a condição de fisicamente ir lá, a gente ia chegar lá e ia ver tipo Marte, tipo um deserto. Porque o nosso nível vibracional Tá muito longe ainda não de lá. consegue acessar aquela dimensão vibracional que eles estão. Entende? Então, a gente precisa fazer isso. Então, beleza, né? Fiz esse parênteses e nem comecei a falar sobre o médium. É verdade. Vamos, Mas já entra no negócio, voltamos no negócio do médium. O lance do médium, o que que é? É da gente começar a fazer um trabalho de percepção dessas outras vibrações. Seja para você mesmo ou para os outros? Sim. Porque o que acontece? Em uma compreensão, o que a gente faz pra gente, a gente também está fazendo para os outros. Mas, se você está num momento egoísta, que ainda o ego prevalece, o fazer para você vai ser fazer para você. Mas ele parte dessa fase. Porque a gente está ali totalmente egoísta, né? Então a gente começa o quê? A ter experiências para mostrar que existe mais, algo a mais. Vamos imaginar o seguinte. No meu caso, quando eu era criança, eu via lá as coisas. Aí minha mãe foi lá e fechou lá, eu parei de ver. Não só eu via, como eu tinha um negócio que era terror noturno. Que era uma coisa assim, apavorante. Por que que era apavorante? Que eu dormindo, tendo pesadelo, eu acordava, o pesadelo continuava. Eu vendo as duas realidades. Então, por exemplo, algumas que eu lembro, né? De a gente estar no meio da rua, só que a gente está no quarto. E aí vinha um carro e eu falava, sai daí, o carro vai bater. Porque eu estava vendo um carro ali, só que eu estava vendo também a cama. Estava vendo a pessoa que estava deitada na cama. Tinha uns outros que era tipo eu deitado como se fosse num tubo, era tipo um meio de transporte individual, que eram uns tubos, que aquilo me dava claustrofobia. E eu me via naquilo, aí eu acordava apavorado. Quando eu acordava, eu via os tubos vindo muito rápido, tipo passando assim, e eu achava que ia bater nas pessoas, porque as duas realidades, eu não via a diferença nas duas realidades. E eu criança, então eu acordava num estado de pânico mesmo. Né? Porque, inclusive, eu não sei se é nessa idade, né? Mas dizem que as crianças até perto dos 7 anos é o que tem a mediunidade mais aflorada, né? Que ainda tem muita conexão com o plano espiritual, né? E aí, minha mãe fez, né, esse processo assim, e realmente foi um bloqueio mesmo que foi feito, né, nessa época. E aí o que aconteceu foi que eu sempre tive o lance da sensibilidade, sabe aquela coisa de, tipo, ver vulto, né? De ter uma sensibilidade. Tinha um amigo meu que falava assim, você parece o mestre dos magos. Tipo, a gente tá aqui falando de uma coisa, aí você chega do nada, aí falam uma coisa que todo mundo fica assim, caramba, tipo, mudou o que eles estavam ali pensando, e aí ele falou, daí você pega e sai fora. Eu falei, mas eu não estava nem acompanhando. Mas não é, porque é uma questão de intuição. Que, sei lá, eu tinha que ir ali para falar alguma coisa para, tipo, mudar o caminho que estava indo, que ia dar errado. Então, é uma coisa de intuição. Então, tinha muito isso. Aí, só que assim, em todo lugar que eu ia, sempre falava, você é médium. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, meu tio já nem tinha mais um centro, ele atendia na casa dele, e aí ele estava incorporado com o guia dele. E aí eu fui lá tomar um passe, né? E aí ele falou assim, você é médium? Eu falei, já me falaram já. Ele falou, você quer experimentar como é que é a sensação? Aí eu falei, quero.
Aí ele ficava só assim no meu ouvido, ó. E eu lá, tipo, parado, normal aqui. Se diz assim, Eu de olho, ele estralando falou, os fecha o dedos? olho, e ele estalando aqui os dedos. E aí pra mim, eu de olho fechado, eu tava parado. Aí ele, pronto, acordou lá, me falou que podia abrir o olho. E ele falou, e aí, o que você sentiu? Eu falei, nada, ok, normal, parado. Aí quando eu saí de lá, veio a minha tia e falou assim, nossa, o que estava acontecendo? Eu falei, não, ele falou se eu queria sentir a sensação de como é que era tá incorporado, né, de ser médico. Ela falou, meu, você balançava assim, ó, balançava. Eu falei, não, eu fiquei paradinho. Ela falou, não, você balançava. Então, tipo assim, eu falei assim, beleza, né? Então quer dizer que eu tava ali na minha consciência, eu tava parado e meu corpo tava desconectado. Hoje eu tendo a visão disso, né? Porque na época eu não. Falei, não, tava parado, tá doida. Tipo, eu tava paradinho. E meu corpo balançando assim, ó, tipo, muito, ela falou. Isso aí mais ou menos assim, tipo, nessa faixa de uns 12 anos. E, e aí o que aconteceu? Durante a pandemia foi uma coisa, né, que, né, tipo, mudou, assim, muita gente. E durante a pandemia, eu tive um processo de... eu acordei uma noite chorando muito, com dores, assim, absurdas nos dois braços. Mas absurdo, assim. Doendo muito, assim, como se estivesse arrancando. Acordei chorando, a Rita. Falei, me ajuda, me dá alguma coisa, porque parece que tá esmagando, arrancando meus braços e tá doendo muito. Aí, aí beleza, né? Aí me deu remédio que tinha lá e tal. E aí eu fiquei muito impressionado. E aí eu fui no médico. Aí fui no médico, no meio da pandemia. Aí fiz exames, sei o que lá. Aí viu que eu tava com síndrome do túnel do carpo nos dois braços. Aí o médico falou, é cirúrgico, não tem o que fazer. Isso aí é cirúrgico. Aí eu falei, não, quero uma segunda opinião, mas não vou, tipo, já trabalhava com os braços, vai que, né? Fui num outro médico, a médica olhou todos os exames, pediu mais exame e falou, olha, cara, isso aqui é cirúrgico, não tem o que fazer. Isso aqui é cirúrgico ou você vai ficar aí sempre sentindo essa dor. Aí eu falei, não, vou procurar uma terceira opinião, só que daí eu falei assim, bom, não vai ser uma opinião de médico. Na época a gente estava assistindo muito as lives da Mônica de Medeiros, da Casa do Consolador. E aí eles tinham um atendimento online pelo site, e eu mandei pelo site explicando tal, tudo. E aí eu fui lá e fiz esse contato. Depois de uns 10 dias mais ou menos eles responderam, dizendo o procedimento que eu precisava fazer para fazer uma cirurgia espiritual. Fiz essa cirurgia espiritual e sumiu a minha dor. Eu não estava mais com dor, porque eu perdi a sensibilidade, ficava doendo direto, formigando direto. E aí sumiu isso. Aí eu falei, nossa, meu, que incrível, isso aí era espiritual. E resolveu, deu certo. Passou mais ou menos. Só um adendo, e para um momento até de descontração, né? Claro, né? A gente vai falar isso também em algum outro ponto, né? Sobre o quanto os problemas espirituais afetam o nosso corpo físico, né? Mas que também você já me falou que nem tudo, né? Fica somente nesse tratamento espiritual. Então, pelo amor de Deus, né? Se alguém tiver com algum problema, procure um médico, né? Procura o médico aí, tá? Cada um aí. E aí o que aconteceu? Eu fui lá, fiz, passou mais ou menos um ano, a dor voltou intensamente. E a dor voltou intensamente, e nessa época, a Rita estava começando a estudar apometria. Ela teve contato com um atendimento de apometria, que estava fazendo por uma prima dela. E aí ela estava acompanhando o atendimento, né, vendo o que estava acontecendo e tal. E aí ela foi atrás do livro do Dr. Lacerda e leu os livros do Dr. Lacerda, que é a pessoa que, né, estruturou, né, que configurou a apometria tradicional. E aí ela falou assim para mim, ela falou, Tiago,
isso daqui que você está tendo, se realmente é uma coisa espiritual e que por algum motivo voltou, a apometria também pode te ajudar. Faz um atendimento aqui para a mesma pessoa que estava atendendo, né? Essa minha prima, essa prima da Rita, que foi o Juliano. E aí ele falou, liga para ele, conversa com ele, vê se ele, né, se ele pode te ajudar. E aí na hora, no dia seguinte eu liguei para ele e falei assim, ó, quero ver se faz sentido isso que eu vou te dizer, porque se não fizer sentido você me diz, né? E aí expliquei toda essa história. Ele falou, nossa, faz todo sentido. Tanto é que já estou vendo aqui que você tem um problema em vidas passadas que tá causando isso daí. Eu falei, ótimo. Eu falei, então vamos agendar a sessão, né? A sessão. E aí, marquei a sessão. No dia que eu marquei a sessão com ele, na mesma hora, parou de doer. Eu falei, nossa, realmente era uma coisa espiritual e acho que já começou a mexer. Fizemos o atendimento, sumiu zero, assim, zero, não tinha nada. E aí, eu falei, putz, que legal, era realmente espiritual, por algum motivo voltou e, né? Nesse atendimento, eu também pedi para ele e falei assim, além desse negócio das mãos, eu falei para ele, tem uma coisa que me incomoda muito, que é o lance de que quando eu era criança, eu tinha uma sensibilidade, eu via coisas, tinha um negócio do terror no tudo que era ruim, né? Tinha uma série de situações, expliquei para ele, e aí eu falei para ele assim, ó, será que isso que minha mãe fez lá no centro, não que minha mãe fez, é que minha mãe me levou lá no centro e tal, será que o que fizeram lá foi uma coisa certa, foi bem feita? Ou será que é uma coisa que não era para ser feito? Tinha essa minha dúvida. Porque me incomodava, né? Isso, tinha alguma coisa que me incomodava. E no atendimento, a primeira coisa que ele viu foi isso. Ele falou, cara, realmente tinha um aparato espiritual que bloqueava o seu lado mediúnico de conexão dos seus chakras, né, superiores, ele bloqueava. E a gente fez a retirada desses aparelhos. Então é provável que você tenha aí sinta alguma diferença nisso. Nesse meio tempo, entre a Rita conhecer, estudar lá os livros da apometria e a gente fazer esse atendimento, a Rita, logo depois que eu fiz o atendimento, a Rita encontrou, ela gostou muito dessa história de apometria, e ela encontrou, um dia veio no Instagram dela, se não me engano, não lembro agora, acho que ela pode contar melhor isso depois, e veio uma publicidade de um curso do José Godinho, de uma técnica que vinha da apometria, que era de terapia de vidas passadas, de captação de elemento psíquico. E aí, cara, ela me ligou chorando, falou assim, nossa, Thiago, tipo, é isso que eu quero, parece que eu sempre quis isso pra minha vida, muito legal, eu vou fazer esse curso. Falei, putz, beleza. Aí tá bom, ela foi fazer o curso dela. Chamado, né? O chamado isso. dela foi. O que aconteceu? Passou 21 dias do primeiro atendimento, e isso aconteceu da Rita nesses 21 dias. Passado esses 21 dias do meu atendimento, a Rita fez atendimento também para ela, tal, lá. E aí passou esses 21 dias, a gente tinha ido num show de uma cantora que a gente gosta muito, 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 que é a Flávia Venceslau. E aí depois desse show, a gente foi jantar. E a gente lá jantando, tava minha mãe também, minha irmã, e aí eu tava segurando o garfo, o hashi, e aí a minha irmã e a minha mãe começou a falar sobre a igreja, só que eu nem tava prestando atenção, tava prestando atenção na comida. E aí minha mão simplesmente perdeu a força, eu derrubei o hashi, derrubei tudo, e começou a doer muito a minha mão. E aí, nesse momento,
O meu primeiro atendimento, a solução que foi dada era com relação a uma vida passada que eu tive e aonde cortaram as minhas mãos, né? Por considerar eu bruxo, e aí cortaram as minhas mãos para eu não poder fazer mais, né? As coisas que eu fazia. E aí o que aconteceu? Voltou tudo. E a igreja, né? Tinha cortado as minhas mãos e me matado. E a Inquisição. E aí voltou tudo. E aí ele falou, aí eu, no dia seguinte, isso era um domingo, na segunda-feira eu já liguei pro Juliano e falei, cara, meu, a gente precisa ver o que aconteceu, eu expliquei pra ele a situação e tal. Em casa, quando eu cheguei em casa, a Rita falou, você percebeu que foi bem na hora que a sua mãe e a sua irmã estavam falando mal da Igreja Católica? Não estava falando mal, estava falando alguma coisa, né, sobre a igreja, assim. E aí ele falou, putz, então deve ter voltado, não sei o que lá, vamos marcar urgente, não sei o que lá, e marcou uma novo atendimento. E aí nesse atendimento, a solução que ele deu para mim era assim, olha, Tiago, esse problema com a sua mão é uma questão kármica sua, você vai ter que fazer alguma coisa de cura com as mãos, de ajudar o próximo, né? Fazer alguma coisa e que com o tempo essa dor vai passar, isso vai passar e tal. E aí eu falei, porra, tá bom, tipo, já era uma coisa que eu tava meio que sentindo, assim, sabe? E aí eu peguei e fui fazer reiki. Falei, bom, vou fazer reiki, porque, né, cura com as mãos. Comecei a ler alguns livros sobre... Alguns não, eu comprei todos os livros que tinha relacionados à cura com as mãos e tal. Mãos de luz, passe magnético, uma série de coisas. Comecei a fazer um curso de desenvolvimento mediúnico. Mas até então, era isso, assim. E comecei a ter algumas experiências em sonho. E aí... Chegou num determinado momento que a Rita, no curso de formação que ela estava fazendo, ela falou, amor, agora a gente tem que começar a fazer as práticas, eu tenho que fazer as práticas com alguém e você vai ser a pessoa que vai ser o meu sensitivo que vai... A famosa cobaia. Cobaia. Você é meu marido e você não tem como dizer não. E quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Okay. Eu disse sim, senhora. E aí fui ser. E aí, logo de cara, assim, no primeiro, a coisa fluiu de um jeito incrível. E aí, como se eu tivesse já sido médium já, tipo... Era muito familiar, era tudo muito natural que acontecia. E aí, então, assim... O trabalho como médium, ele foi dessa forma. Mas eu digo pra você que a sensibilidade... Eu tive vários episódios de sensibilidade, de ter essa sensibilidade, sabe? Teve uma época que durante um ano, eu e a Rita, a gente se separou. Eu tava totalmente insano e muito, assim... num momento de caos intenso na minha cabeça. Assim, beirando a loucura, assim, de tipo, sabe, de aquela pessoa de achar que tava resolver mais problemas do que consegue. Exatamente, transmutando o universo, tipo, só que não era nada disso. E aí ela chegou e falou, meu, não dá mais, você fica sozinha aí, porque eu não te aguento mais não, e tchau. E foi a melhor coisa que ela fez. Nesse um ano, aconteceram muitas coisas doidas. Muitas coisas. A que foi mais impactante, assim, mais impactante para mim, em termos de sensibilidade, de prestar atenção no universo, que eu acho que foi nessa fase que eu mais comecei a ouvir o universo, porque eram os momentos em que eu tinha que ficar sozinho me aguentando. E aí o que aconteceu? Eu ficava em Fortaleza e São Paulo, viajando. E aí eu cheguei lá em Fortaleza para um trabalho lá, acordei umas 5 da manhã, e aí sabe quando você acorda daquele jeito, assim... Moído? Revoltado com Deus.
E eu comecei a falar comecei a falar um monte, trocando ideia mesmo assim, mas xingando e falando tudo, sabe assim, botando pra fora tudo que... Por que estava acontecendo aquilo, tipo assim, sabe? Não é desabafando mesmo, é culpando, eu falando um monte de coisa. O pessoal passa de carro na rua e fala, ih, bebeu aquele Ixi, ali, ó. bebeu. Tá bêbado, certeza. Assim. E de várias coisas, do porquê isso, porquê aquilo, porquê isso, porquê aquilo, assim. Aí, beleza, meia hora assim, aí eu fui lá, tomei um banho e fui pro trabalho, né? Cheguei lá no trabalho, a gente fez lá o que eu tinha que fazer, e aí um amigo meu, que já tava precisando falar comigo já há alguns dias, ele, aí, Thiago, você tá aí e tal, posso ir hoje? Eu falei, cara, pode vir, eu tô aqui, já terminou o trabalho. Vem umas 7 horas, que já vai ter terminado o trabalho, e a gente conversa. E aí, ele chegou no final do trabalho, eu tinha que entregar uns negócios que eu tinha trazido aqui de São Paulo, pra lá pra Fortaleza. E a gente sentou assim, tipo, um de frente pro outro. Eu sentei, eu tava aquele final de dia, né? Já começou o dia tretando com Deus, então, tipo, meu... Já não é um dia, né, muito assim, energeticamente suave. E aí, cara, esse cara começou a falar umas coisas que ele estava respondendo as coisas que eu perguntei para Deus. Mesmo sem saber, né? Não, ele nem sabia, nem tinha falado nada. A gente sentou assim, falei, ei, como é que tá a vida? Ô, faz tempo que eu não te vejo, cara, pô. E aí, sabe quando a pessoa começa a viajar assim? Igual a gente tá fazendo Pô, aqui. cara, você é tão legal, e por causa disso e disso. Nossa, eu lembro quando a gente fez tal coisa. E aí, meu, esse cara foi respondendo as coisas que eu tinha de manhã brigado com Deus. Aí chegou uma hora que do nada ele começou a chorar, eu comecei a chorar. Aí a gente se abraçou, eu falei, meu, ele falou, cara, desculpa, tá chorando. Seu cara falou, meu, você não tem ideia. Você não tem ideia do que você tá fazendo aqui. Falei pra ele, você não tem ideia do que você tá fazendo aqui. E aí ele pegou e falou assim, não, como assim? Eu falei, aí eu contei pra ele, assim, né? Eu falei, ele falou, cara, eu falei, como as coisas são, né? E aí a gente ficou conversando mais e tal. E beleza. E aquilo me tocou de um jeito assim que eu falei, meu, que coisa incrível isso, né? De ter acontecido isso tal, de ele responder e tal. Eu falei, cara, você tá respondendo todas as perguntas, tudo que eu falei com Deus hoje de manhã. Desse jeito. Aí, beleza, isso foi numa sexta-feira. Aí no domingo, voltei para São Paulo. Aí voltei para São Paulo no domingo, e aí já no domingo à noite, assim, eu já tava pensando, eu falei, mano, acho que é coincidência isso aí. É muita coincidência. Tipo, não rola isso de Deus, o que falar, tô viajando na maionese. Segunda-feira, o meu tio me liga e fala assim, tio, você tem como vir me pegar aqui? Eu falei, tenho. Aí peguei ele lá, onde ele pediu para pegar, de carro, e ele falou, a gente vai dar carona para uma amiga minha. Eu falei, beleza. E a gente tá no carro, ele falou, a gente vai levar ela em casa, eu fico um pouquinho mais para frente assim de casa. Isso já em São Paulo. E aí no caminho ela falou, poxa, vai ter culto na quarta-feira. Pô, Fábio, você falou que ia, não foi mais. Vamos lá no culto, vai ser legal. Aí meu tio falou, eu só vou se o Thiago for. Aí eu falei, meu, tipo, tinha Tá, nada né? pra fazer. Falei, vou, beleza. E aí na cabeça, ainda com a história de sexta, eu já tinha considerado que era uma coincidência. Aí cheguei no culto evangélico, muito legal a igreja, assim, pastor, muito gente boa. E aí chegou nesse dia, era um dia que eu não lembro agora o nome do tipo de culto, mas fazia uma roda assim, todo mundo. E aí o pastor cantava umas músicas, uns louvores, e chegava uma hora que, enquanto ele estava lá cantando, ele falava que para quem estivesse sentindo de orar para alguém, que aquele era o momento, e quem era da igreja, então podia fazer uma oração e tal. Aí
Nessa hora o cara tocando, e aí veio uma mulher, e aí ela começou a orar, eu fechei o olho, e ela começou a falar as coisas, tipo assim, eu falando que era coincidência, e ela, tipo, respondendo. A sua Aí, negação da minha coincidência. negação. Aí eu comecei a chorar, né? Chorar. E ela lá, daquele, né, daquele jeito evangélico e tal. E eu chorando, chorando, chorando. Aí ela saiu. Aí veio um outro cara. Aí, assim, a música, tocando a música, não dá para as pessoas saberem o que que é, né? E era uma coisa muito específica, que eu tava simplesmente dizendo que era uma coincidência, que Deus não existia, que para que Deus ia falar comigo? E eles respondendo ali aquilo que tinha acontecido. Chegou outro cara e falou a mesma coisa. Aí terminou a música. E aí o pastor falou assim: olha, tem alguém aqui que quer falar alguma coisa que sentiu e tal. Aí, meu, vira a esposa do pastor. Fala, quero falar pra você. Mas um monte de gente, né? Quero falar pra você. Aí ela começou, tipo, como se fosse dando um puxão de orelha em mim pelas coisas que eu tinha falado. Beleza, ela pode ter entrado no meu campo, ela pode ter percebido, mas a forma como ela, amorosa, que ela deu o puxão de orelha foi tão incrível que naquela hora virou uma chave. E eu falei, meu, é sim a espiritualidade falando comigo e eu tenho que ouvir. E eu tenho que prestar atenção agora. E a partir daí mudou, virou uma chave em mim e eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar, eu preciso ser uma nova pessoa, eu preciso prestar atenção nas coisas, né? E eu comecei então a mudar. Então, essa forma de tomar esse tranco, né? De buscar essa condição, de tipo, de buscar a convicção, né? Fala, tá, meu, eu sempre confiei em você, e cadê você agora? Que eu tô aqui, desse jeito. Momento Entendeu? de egoísmo, né? Momento de egoísmo, como se eu fosse alguma coisa, tipo, que merecesse, né? Tipo, uma coisa externa. Sendo que tudo aquilo que eu fiz, fui eu mesmo que fiz, né? Então, isso é uma questão de ter uma sensibilidade, de compreender isso que o universo, o mundo espiritual, conversando com você. De diversas formas. Numa conversa de manhã, numa conversa com um amigo, numa igreja evangélica. É como eu falei, né? Todos somos médiums, né? Depende da nossa sensibilidade. Às vezes pode ser que as pessoas tenham a impressão de que você é médium, então ou você fala com espíritos, ou você psicografa cartas, ou enfim, né? Você incorpora aquela coisa toda. Mas não é só isso, né? Como eu falei, eu sei que eu entendo que o meu nível de mediunidade é esse. A minha intuição, né, fala muito comigo. Seja, você já me explicou uma vez, agora não vou conseguir colocar em palavras, né? Os mentores, os guias, aquela coisa toda. Mas é só a gente prestar atenção para todas as pessoas. Quem nunca, né, passou por algum problema e às vezes ouviu no rádio ou como você, um amigo, falando exatamente aquilo que você precisava ouvir. São esses pequenos sinais, vou colocar assim, que fazem parte da mediunidade também, né? Sim. E aí é engraçado quando a gente está nessa fase, as coisas vão se conectando. Nessa fase, por exemplo, eu pensava numa coisa, isso que você falou, vinha a música. E a música respondia. De repente, aquela música que você nunca nem prestou tanta atenção na letra, Aquela parte te faz um significado que você fala, caramba. mas que foi o que a gente já comentou, né? Como determinadas situações são específicas do momento, né? A música sempre existiu, mas para você naquele momento veio com uma mensagem de reflexão, uma Sim. mensagem para que você, os contatos, o que você teve com essas pessoas da igreja, aquela coisa toda, né, fazem um significado diferente fora desse contexto. Se não Sim. fosse essa situação, seria diferente, né? Sim, exatamente. E uma coisa que é interessante também é que assim, aí beleza, né? Teve esse processo, aí foi uma escolha minha de caminhar assim, de me desenvolver assim, né? Então, se você for pensar dessa fase da minha vida, a fase que eu tô vivendo agora, eu,
como essa personalidade de Thiago, tipo, evoluiu muito essa conexão. Muito. E a forma como isso acontece é uma forma cada vez mais natural. Isso que eu acho que é muito legal. Então, assim, por quê? Porque eu estou me entregando a isso, né? Eu estou na compreensão de eu ser mais uma ferramenta de auxílio para quem está precisando. Então, para mim, isso é uma coisa que me coloca nessa situação de me entregar mesmo, sabe? Para o fluxo. De me entregar para esse caminho de fazer com que as coisas se transformem mesmo, sabe? E cada vez fique melhor. Mas em termos em si do que é mesmo uma mediunidade, né? Porque eu falei de coisas que aconteceu comigo, né, e tal. Mas tem um lado também que, por exemplo, existe a mediunidade que ela é por condição do que a pessoa já fez e que ela tem que, né, ela decidiu que ela tem que fazer através da mediunidade alguma prestação de contas Tá, ok. com aquilo que ela já fez em outras vidas. E tem aquela mediunidade que é por compreensão mesmo, de falar assim, olha, eu posso contribuir, eu vou contribuir e estou aqui à disposição, o que eu posso fazer, né? E aí isso é com o tempo, né, que a pessoa vai entendendo o que é cada uma delas. Mas o que importa para mim é que a minha vontade de desenvolver cada vez mais a minha mediunidade é nesse trabalho de ser útil, entendeu? Porque cada vez que eu ajudo, que eu posso ser uma ferramenta de auxílio para outras pessoas, eu também estou me curando. O universo não desperdiça. A condição de eu ser hoje um médium e um sensitivo consciente é porque aquilo que aparece dentro desse momento de trabalho também está me curando. Então, as situações que eu auxilio a outras pessoas, aos outros irmãos, para mim também aquilo está fazendo sentido. Está participando de uma cura. Então, para mim, isso é muito rico em experiência. Então, eu não bloqueio. Eu não tenho bloqueio. Eu não tenho o bloqueio do. Eu não tenho o bloqueio, por exemplo, que nem. De algumas religiões que têm esse processo, né? De conexão com o mundo espiritual, que criou ao longo do tempo barreiras, ou para colocar medo, ou para fazer com que a pessoa não ultrapasse aquilo, para que não haja uma evolução, né, dela como médium, como medianeiro, como sendo uma ponte para cumprir como ferramenta, né, aqui essa vida e auxiliar e estar à disposição, né? E eu acho que o que a gente pode fazer é analisar os frutos, né? É a única forma que a gente tem. Então, assim, quais são os frutos daquilo que você está fazendo? Dentro do seu trabalho, quais são os frutos? Ah, eu saio do trabalho, eu tô mal, eu fico dor de cabeça, eu fico todo quebrado, não me sinto bem, eu acho que eu não estou fazendo errado, eu acho que então tem alguma coisa errada. Ah, mas se eu estou me sentindo bem, as pessoas estão se sentindo bem, quem é atendida se sente bem, se transforma, sabe, desperta, pessoa que não acreditava passa a acreditar. Então esse fruto é um bom fruto, né? O mal, ele não consegue se disfarçar do bem. Ele não se sustenta dentro dessa mentira, né? Existem formas de você checar e ver se aquilo ali que está aparecendo como bem, se é o bem mesmo. Então, é um processo que é ser uma ferramenta de auxílio, de despertar para o irmão que está do lado. Isso eu acho bonito isso. Eu acho uma coisa incrível. Eu acho um presente, entendeu?
Por mais que eu possa ter, antes dessa encarnação, considerado que eu tenha vindo com isso para pagar alguma dívida, hoje a minha percepção é de ter isso como um auxílio para mim e para o próximo, de despertar mesmo para o plano espiritual, de despertar que existe uma realidade bem maior do que essa realidade material que a gente tem. Então isso para mim é o que vale a pena de ser médium. E para mim, se todos têm essa condição, todos podem olhar o plano espiritual dessa forma. E mais ainda, mais ampliado. De ter essa conexão de enxergar Deus e sentir Deus. Não é que vai, é uma coisa que eu sempre reforço, não é que vai sumir os problemas. Os problemas não vão sumir. Mas você vai encarar os problemas de uma outra forma. De forma diferente, exatamente. Entendeu? De uma outra forma. Aquilo não vai te derrubar. Você pode ficar com tontura. Às vezes, estou numa situação, uma situação muito densa, eu fico com tontura. Eu preciso sentar um pouco. Eu preciso espirrar um negocinho na mão. Eu preciso sentar e fazer um reiki. Eu preciso realimentar os meus pontos energéticos. Eu preciso me conectar com Deus. Eu preciso me conectar com uma força da natureza. Eu preciso me conectar com um elemental. Eu preciso me conectar com o fogo, para que o fogo me ajude a queimar essas coisas que estão aqui em volta me fazendo isso. Então não é que tira tudo isso. Eu recebo as ferramentas e eu utilizo as ferramentas. E cada vez eu aprendo mais a utilizar essas ferramentas. Para quem? Para auxiliar o próximo, que também me auxilia. Eu não estou fazendo por ego, eu estou aprendendo a cada vez tirar mais o ego. Então hoje vamos imaginar o seguinte, se a gente vai fazer um atendimento, que uma vez a gente foi fazer um atendimento que a pessoa falou assim, eu sou muito enroscado, acho que vai ser difícil o atendimento aí. Eu aposto que você deve ouvir isso muito, né, inclusive. Sim, e aí eu falo assim, não tem, porque o que a gente considera como teto é o amor de Deus. Nada está acima disso, nada. Então, se a minha obrigação, né, e o meu amor e a minha conexão é estar aqui, nessa vibração, não que eu esteja, né, mas a minha vontade é essa. Então, quando a gente está fazendo um atendimento e que eu sintonizo com um irmão desse que está negando a luz de um jeito tão intenso, né, quando a gente faz ele enxergar o amor que tem dentro dele, cara, isso é lindo. Eu sinto aquela coisa densa e depois aquilo tomando, como se estivesse entrando numa cachoeira gelada, que vem assim uma energia que te lava, que tá lavando ele lá, que tá lavando, que ele tá tipo sentindo o amor, tá sentindo que ele não tá sozinho, tá sentindo que não é ele que achou que era Deus e que tá sofrendo ali na escuridão. Entendeu? Olha só a luz, como é para todos, tá para todo mundo. E não tá pedindo nada, tá pedindo só para a pessoa ser ela. Seja essa experiência que você se propôs. Seja dentro do bem. Só isso. É só isso que Deus cria tudo para isso. Seja todo o seu potencial que você é dentro do bem. O tanto de coisa que a gente tem para fazer dentro do bem. Por que eu tenho que querer o mal de alguém? Entende? Parece que é uma vontade de uma ocupação errada, né? Tem Sim. tanta coisa que pode ser feita para melhorar, por que você vai perder tempo de se desgastar, não só você como os outros, para fazer algo errado, né? Sim. E é um processo. Porque, por exemplo, eu hoje estar com esse sobrepeso é uma forma de eu olhar para mim com mais amor também. Porque isso daqui, fisicamente, ele reflete minha condição espiritual. Então, por que eu estou assim? Então, eu preciso me curar. Então, qual que é o processo de cura? Primeiro me aceitar, e aí vamos se curar? Vamos ver como é que a gente faz para mudar essa condição? Porque por mais que seja passageiro esse corpo, eu devo um respeito a ele. Porque ele é uma condição que é dado por Gaia
para que a gente viva essa experiência. E Gaia é a fractalização de lá de cima, né? Então olha só que coisa mais incrível que foi criada, complexa assim, tipo grandiosa, para a gente chegar nesse momento aqui. É incrível. É incrível. Se você for pensar, quando a gente vê um cadáver aberto, que vê aquele monte de carne, a gente fala, meu, como é que isso daí é uma máquina? Como é que isso é uma máquina? Essa coisa orgânica. E que funciona tão bem, né? E que funciona tão bem. E quem é que estraga? Nós mesmos, né? É nós mesmos. Entende? Então, assim, a gente tem, é uma obrigação nossa, a gente se compreender como espírito, e o espírito, a gente focar a nossa lupinha cada vez mais profundo, o quanto a gente aguentar, porque também não precisa fazer as coisas querer estudar o átomo se não estudou nem o corpo inteiro aqui, né? E a gente precisa compreender, a partir do momento que a gente compreende isso, a gente ser uma ferramenta disso tudo. Que o que é? É ser um médium consciente, um sensitivo consciente. Porque sendo um médium consciente, um sensitivo consciente, você vai trabalhar a favor desse fluxo da criação. E não a favor da negação. A negação já existe. Não funciona. Entendeu? Negar a Deus, negar o fluxo, não funciona. Então descubra quem é Deus. Descubra o que é o Espírito. Vá atrás, se aprofunde o que é. Depois que você descobrir o que é, você vai ver que você pode ter um papel como ferramenta de auxílio. Mais uma engrenagemzinha, toda lubrificada, bonitinha, que vai funcionar o jogo todo ali, de um monte de engrenagemzinha, e que vai fazer tudo funcionar. Porque hoje que tem umas engrenagens desdentadas, umas que é engrenagem que nem sabe o que é engrenagem, outras que tá tudo careca. Por isso que a gente pode até aproveitar, né, para deixar uma... Não sei se eu posso falar que é uma reflexão de novo, uma mensagem, vou deixar uma mensagem, né, que às vezes a gente tem esse desânimo a descrença, o desânimo, essa falta de vontade, e às vezes a pessoa olha e fala, mas ele é sensitivo, eu não sou, então deve ser mentira, aquela coisa toda. Vamos lembrar que pode ter um motivo, mas principalmente porque a pessoa escolheu, assim, né? A Mônica de Medeiros fala muito isso, né? Nas palestras dela, na live, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu também quero ver os espíritos. Na verdade, você não quer. Se você quisesse, você estaria vendo. E você não quer ver por um motivo, mas o principal é porque você escolheu não ver. Porque às vezes você não vai entender aquilo que você está vendo e tal. E hoje, nesse mundo, nessa transição que a gente está passando, eu acredito que seja um motivo de dualidade interna, né? Então, se eu não vejo, então eu deixo de acreditar. Se eu não acredito, não existe. E a pessoa acaba desistindo até da própria vida, né? Tem muita gente que acaba passando por esse tipo de situação, né? Seja por depressão ou qualquer outra coisa, e acaba achando que não tem mais sentido, literalmente sentido, não tem mais necessidade. Então, enfim, acaba cedendo e vivendo uma vida mais difícil por escolha também, né? Sim. Tem um ensinamento que hoje é muito válido e as pessoas têm que usar. Que, bateu na porta, ela vai abrir. Se você pedir, você vai obter. Joga Entendeu? para o universo. Exatamente, pede. Agora o problema, é que eu sempre brinco, é que a gente pede e despede. Eu quero, mas depois de uns dias, melhor não. Ah, não, melhor não. Pensei bem. Não, isso aí, pronto. Aí tu fez tchau, o universo jogando lá pro lado, porque ele tá respeitando, né? Então a pessoa pede, aí depois despede. Ou a pessoa não sabe o que pedir, né? A pessoa fala assim, por exemplo, se você tivesse aí 10 milhões agora, o que você faria? A pessoa tem que ficar pensando. Ou seja, se ela tá pensando é porque ela não tá procurando nada. Ela não tá batendo na porta e ela não tá pedindo. Porque a pessoa que bate na porta e pede, tá sabendo o que quer, e se falar assim, o que você quer? Você vai falar, eu quero isso, isso, isso. Não é? Que é o normal, né? Até quando a gente está em algum momento
viajando assim, né, sonhando acordado, você fala, nossa, porque eu queria comprar uma casa, um carro novo, dar uma casa para minha mãe, uma pro meu pai, uma pro meu irmão, para não sei quem, para não sei quem, não sei quem. Putz, eu preciso ganhar uns 100 milhões na loteria. Agora, se você não tá pensando sobre o assunto exatamente, e você fala assim, eu quero 100 milhões, mas para que você quer 100 milhões? Você tem que pensar para que você vai usar tanto dinheiro. Usei o exemplo do dinheiro, mas para qualquer coisa que você peça, né? Às vezes você fala assim, não, eu quero um carro novo. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Mas de repente, quando você para pensar somente no carro, você não tem razão para trocar de carro, né? Exatamente. Então, é engraçado isso. A gente tem que ter mais consciência da gente. A gente tem que ter mais consciência. Ser mais consciente. Para a gente poder saber o que a gente quer. Né? Se colocar como uma pessoa, uma posição mais humilde e não mais egocêntrica. Né? Eu sei tudo, eu sei a verdade, essa é a verdade, eu sou uma pessoa que sei já. Se o seu copo tá cheio, meu, ninguém vai botar ali mais água. Tá cheio já. Nem você, né? Entendeu? Nem a gente mesmo vai colocar. Quanto mais os outros. Quanto mais um ser de luz que respeita o livre-arbítrio e a escolha, ele não vai tirar o seu copo da água para colocar mais água ali. Então, sim, fica essa reflexão mesmo. Acho que é reflexão. É isso que. A ideia desse bate-papo é isso. Não, eu É a acho gente refletir, porque aqui a gente não tá decorando nada, a gente está de peito aberto aqui mesmo para refletir, entendeu? E esses últimos dois assuntos que a gente tratou, né, do que é o espírito da mediunidade, a gente não... Eu vejo que a gente foi pelo caminho que foi inicialmente pensado, né? Não é uma resposta concreta, não é preto no branco. O que envolve isso para que cada um chegue numa conclusão, né? Que sirva para o momento de cada um. Exatamente. Esse momento singular. Exatamente. Isso aí, caminhe. É isso, então? É isso. Então tá bom. Obrigado para Valeu, quem gente. acompanhou. Até a próxima. Até a Fique próxima. com Deus.